Olá, futuros servidores em todo o Brasil. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Vamos aqui com uma dica toda especial justamente sobre a lei número 405 de 1989, para você que vai ser futuro funcionário público do município de Moju. Fique atento aí. Vamos começar a trazer os principais tópicos para você. Pega aí seu papel, sua caneta, baixa a lei e tem a lei do lado para você anotar as informações importantes. Lógico que não vai cair toda a lei na sua prova. Lembrando que também vai cair direito constitucional, direito administrativo. E eu quero logo lhe convidar, antes de começarmos as dicas aqui, a fazer parte da minha lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. É só você me chamar neste WhatsApp e aí estarei lhe colocando na lista de transmissão gratuita de dicas. Você que vai fazer o concurso para nível médio e para nível superior. E eu convido também logo de antemão a visitar o meu site. Aqui você pode adquirir um material interessante. Esse material vai constar de raciocínio lógico, a parte também da atualidade, geografia, história do Moju, português e também as questões de legislação comigo. Tá? Então você pode adquirir esse material completo. São 200 questões comentadas, esquematizadas, para que você possa aí aprender, né, de forma esquematizada como pode cair na sua prova as questões. Já está disponibilizado no site, você já pode ir lá adquirir. No site você pode adquirir através do cartão de crédito ou boleto bancário e no WhatsApp comigo você pode adquirir mediante Pix ou transferência bancária. É importante você ficar atento logo a esse material, porque vai logo adiantando os seus estudos. Bem, a ideia que nós temos é o quê? É você entender, de acordo com esta lei, que você vai ser de acordo com a nomenclatura da lei, funcionário público civil do município de Moju. Primeira informação importante, está no artigo 1º. Cuidado, o examinador vai colocar assim mesmo. Esta lei institui o regime jurídico dos funcionários públicos civis e militares. Não, porque quando se fala em militar, não tem militar a nível municipal. Né? Militar nós temos a nível federal, da União, né? Exército, Marinha e Aeronáutica, e nós temos militares dos estados, bombeiro militar e polícia militar. Então, a primeira ideia que você tem que entender é que esse regime jurídico, esse estatuto, que é a Lei 405 de 89, é o foco, né, do nosso estudo aqui, a Lei número 405 de 89, vai trazer o que aí dentro desse contexto? Vai trazer o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do município de Moju. Então, chegamos à conclusão que vocês serão estatutários. Por que, professor, estatutários? Justamente porque vocês serão regidos por esse estatuto, que é a Lei número 405 de 89. Tá? É importante também, ali pelo artigo 2º, ele fala algo interessante. Ele traz o conceito de funcionário. Sabemos que a maior parte dos regimes jurídicos únicos dos municípios, estados, traz o termo servidor. Mas a gente tem que dançar conforme a música. Já que aqui a lei ainda traz o termo funcionário, então, para efeito da lei, vamos entender funcionário. Cuidado, é a pessoa legalmente investida em cargo público. O que a banca vai falar? Ah, funcionário é aquele aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos. Daqui a pouco a gente vai ver que esse funcionário, que a gente sabe que hoje se chama servidor, ele é um servidor efetivo, funcionário efetivo. Tá? Então não confunda, o termo funcionário que está no artigo 2º é um termo genérico. Funcionário, de acordo com o artigo 2º, é a pessoa legalmente investida em cargo público. Tá? Então, pode ter o funcionário efetivo, ou seja, aquele aprovado no concurso público, e o em comissão. Vamos já ver aquele de livre nomeação, livre exoneração. Tá? Vamos já entender esse tema aí. A primeira coisa, lembre, funcionário é um termo genérico. É a pessoa legalmente investida em cargo público. Vocês aí, eu creio, vocês serão funcionários, servidores, né, do município de Moju. Tá? Então, por quê? Porque vocês serão concursados, mas vocês serão servidores e funcionários efetivos. Muito bem. Outra coisa importante, vamos aqui já até pontuar aqui na tela, é o que, professor? Outra coisa importante é você entender sobre o tema cargo público. Você tem que entender que cargo público ele não é criado por decreto. Olha só, vamos até pontuar logo o que nós falamos agora aqui, né? Sabemos que funcionário, de acordo com o artigo 2º, é a pessoa legalmente investida
em cargo público. Tá? Funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo público. Um outro tema importante é justamente este, cargo público. O que você tem que entender sobre esse tema cargo público? Primeira ideia, o cargo público é criado por lei. Então, primeira ideia, o cargo público é criado por lei. A banca vai dizer, o cargo público é criado por decreto. Não, é criado por lei. Então, é muito importante você entender. Cargo público criado por lei. Perfeito, professor, já entendi esse tópico. Muito bem. O cargo público é criado por lei, está no artigo 2º, tá? E ele possui o quê? Denominação própria, número certo e pago pelos cofres do município. Aí vem uma ideia que não quer calar. Professor, tá, é pago pelos cofres do município. Perfeito. Né? Então, a banca pode falar, o cargo público é pago do município, é pago pelos cofres públicos do Estado ou da União. Não, lógico, se é funcionário do município de Moju, são os cofres públicos do município de Moju que vão pagar, né, esse funcionário, você. Uma outra coisa interessante, ainda no artigo 3º, fala do vencimento. Tá? O vencimento está na lei. Uma outra coisa interessante, tá? Vencimento está na lei. Lá na frente, vamos falar, tá? Lá na frente vamos falar que, entre outras coisas, existe a remuneração, que é diferente de vencimento, tá? A remuneração é vencimento, mas outras vantagens, vamos já falar. E também existe proventos, que também é diferente de vencimento, que também é diferente de remuneração, tá? Mas a princípio que eu quero que você grave na sua mente é que o vencimento está preconizado na lei. É o que diz a redação do artigo 3º, tá? Está na lei, é o que diz o artigo 3º. Quando nós falamos no cargo público, nós falamos há pouco tempo, né, que ele é pago pelos cofres municipais, tem uma pergunta que não quer calar. Qual é, professor, essa pergunta que não quer calar? Por um acaso, no município de Moju, é possível, em regra, a prestação de serviço gratuito? Errado, é proibido, é vedada a prestação de serviços gratuitos no município de Moju. Onde está preconizado isso? Artigo 4º da lei. Artigo 4º da lei, tá? Então vamos recapitular aqui rapidamente. Funcionário é o quê? É a pessoa legalmente investida em cargo público. Ah, sim, uma coisa interessante que eu sempre falo aos meus alunos, eu não posso deixar de falar para vocês. Algo que você tem que ter em mente é o número da lei. Você tem que ter em mente o número da lei, que o examinador ele pode sim pedir uma questão e lá na questão falar, esta lei é o Estatuto de Servidores de Funcionários Públicos Civis do município de Moju é. Aí ele coloca várias opções lá. Tá? Então, número da lei, Lei 405 de 89. Funcionário de forma genérica, é a pessoa legalmente investida em cargo público. É o que diz a letra da lei, tá? Tá. Cargo público, acabamos de falar, criado por lei. Falamos também que o cargo público tem a denominação própria, tem o número certo e, lógico, pago pelos cofres do município. Mais uma vez a pergunta, professor, é permitido em algumas situações um serviço gratuito no município de Moju? O artigo 4º é bem forte, é vedada a prestação de serviço gratuito no município de Moju, tá? É muito interessante esses temas. Aí, ainda navegando um pouco, lembrando que a gente está aqui com o objetivo de trazer dicas, né, rápidas para você. Eu aguardo você na minha lista de transmissão de dicas. Em lá eu vou dar muitas dicas, 919-8230-9873, repetindo, 919-8230-9873. Por lá estarei dando dicas sobre essa lei também de constitucional, de administrativo, né? Vamos ali conversar com os professores parceiros também, para que ele também dê uma dica de português, o outro de informática, né? Lembrando que nós esqueci de falar até no nosso pacote lá no site, nós temos material de informática, de raciocínio lógico, da questão ali de geografia do Moju, história do Moju, atualidade do Moju, e também material de legislação comigo. Sou eu, o professor Tiago Cunha de português, temos ali o professor Adame Garcia, de raciocínio lógico. Temos também o professor Alessandro Pinon, trabalhando a parte de geografia do Moju, também a parte de história do Moju e a parte de atualidade do Moju. E também o professor Rafael estará trabalhando em informática. 200 questões, sucesso no mundo todo, as questões sonhadas. Além disso, um PDF com um breve resumo da teoria. Aguardo vocês lá pelo site. Então, olha só, uma outra coisa importante, temos que ter atenção aí sobre essa lei, é o quê? É o artigo 9º.
Porque o artigo 9º ele diz que os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros. Cuidado! Todos os brasileiros. O que as bancas adoram falar? Ah, os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros natos, aos naturalizados. Não, todos os brasileiros, né? É aí a redação do artigo 9º. Cargo público acessíveis a todos os brasileiros. Professor, e se o examinador, no seu mais alto momento de raiva, ele quiser colocar brasileiros natos ou naturalizados? Tá certo, tá? Mas de acordo com a literalidade da lei, fala todos os brasileiros. Se ele colocar só natos, está errado. Só naturalizados, está errado. Tá? Porque o artigo 9º diz que são acessíveis a todos os brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos na lei. Outra coisa importantíssima no parágrafo 1º diz que os cargos em comissão e as funções de confiança, olha só, cargos em comissões e funções de confiança serão exercidos preferencialmente por servidor de carreira técnica ou profissional. Marque a palavra preferencialmente. Outra coisa interessante, comparando a outros regimes jurídicos únicos em municípios e estado, é que a literalidade da Lei 405 de 89, que traz o título, né, que traz o Estatuto dos Servidores do MOJU, não traz, preste atenção no que eu estou colocando, a literalidade da lei, é justamente o artigo 9º, parágrafo 2º, não traz o percentual de vagas reservadas à pessoa com deficiência. Outrora é chamada pessoa portadora de deficiência, agora é pessoa com deficiência. Olha o que diz o parágrafo 2º do artigo 9º. A lei reservará percentual dos cargos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Então perceba que não traz especificamente aqui, né, na lei aqui o percentual de vaga para a pessoa, no caso, com deficiência. Um outro tema que eu tenho importante nessa primeira bateria de dicas, lembrando que outras dicas virão, tanto aqui no canal do YouTube, mas principalmente na lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp, que eu disponibilizei para você, já comecei, né? Vou começar já ali a dar dicas por lá. É o que, professor? As chamadas formas de provimento. Formas de provimento. Tá? Quando eu falar do tema forma de provimento, é o que, professor? Na verdade, são formas de prover. Imagine um cargo público no município de Moju vago, ele será provido, será ocupado pelas formas de provimento. Então, olha só, o que seria para nós, efeito da nossa prova, as formas de provimento? E é um tema que cai muito ali a partir do artigo 10 da lei de vocês. É a forma de ocupar um cargo que outrora estava vago. O cargo estava vago e outrora ele vai ser provido. E aí o artigo 10 diz nomeação, promoção, transferência, reintegração, aproveitamento e reversão. Tá? Com o passar do tempo, nas nossas dicas ali pela lista de transmissão, eu vou falar de cada um. Vou falar, por exemplo, que a nomeação, em regra, ela vai se dar em caráter efetivo e vai se dar em comissão. Vamos falar, entre outras coisas, por exemplo, que a reintegração vai ser aquele momento em que o servidor foi demitido de forma ilegal e ele volta para o cargo que é dele. Vamos falar do aproveitamento, que tem a ver com aquele servidor que está em disponibilidade, ele será aproveitado. Tá? Vamos falar também da reversão, que é aquele servidor, aquele funcionário que está aposentado por invalidez e ele volta. Tá? Estas são as ideias que nós vamos trabalhar logo mais. Bem, ainda continuando, falamos da forma de provimento, né, no artigo 10, nomeação, promoção, transferência, reintegração, aproveitamento e reversão. E lembra que são 6, tá? 6 formas de provimento. Apesar de que a transferência ela é inconstitucional, mas como está na literalidade da lei, se o examinador perguntar de acordo com a lei, né, vamos marcar aí como correta a transferência ela aparecer por lá. Dificilmente a banca vai trabalhar, mas se trabalhar, a gente está preparado para isso também, tá? Porque ele quer saber se você tem o conhecimento da lei. Para finalizar essa dica, vamos iniciar falando um pouco sobre a nomeação. A nomeação é uma forma de provimento? Acabamos de falar, sim. A reversão é uma forma de provimento? Sim. A reintegração? Sim. A promoção? Sim. A reversão? Sim. O aproveitamento? Sim. Essas são as formas de provimento. A nomeação ela é conhecida como única forma de provimento originária. O que seria, professor, dizer
que a nomeação é a única forma de provimento originário. Significa que o município de Moju, a princípio, não lhe conhece. O município de Moju vai lhe conhecer a partir da nomeação. Tá? A nomeação, por isso que é a única forma de provimento originário. Você vai perceber que as demais formas, a reversão, a reintegração, o aproveitamento, a transferência, a promoção, as demais formas são formas de provimento derivada. Por que derivada, professor? Porque você já está como funcionário público no município de Moju. Tá? E aí, de repente, né, você foi colocado para aposentadoria por invalidez, exemplo hipotético. Né? Então, o município de Moju já lhe conhecia, aí você foi colocado ali, no caso, né, para ficar como aposentado por invalidez. Depois você vai voltar através da reversão, mas o município de Moju já lhe conhece. A reintegração, você foi demitido de forma ilegal, o município de Moju te conhece, por isso que é forma de provimento derivado. Muito bem. A nomeação, diz o artigo 11º, ela pode ser em caráter efetivo. Lembra que eu falei para vocês que funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo público. Tem aquele funcionário que vai ser nomeado em caráter efetivo, que eu creio que serão os senhores e as senhoras que estão aí assistindo este vídeo, tá? Vocês vão ser, no caso, nomeados em caráter efetivo. O que é, professor, dizer que vai ser nomeado em caráter efetivo? Porque vocês serão aprovados no concurso público de provas ou de provas e títulos. Efetivo é o aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos. Quero logo trazer essa diferença que pode cair na sua prova, tá? Efetivo é diferente de estável. Anote essa informação, tá? Que isso vai ser muito importante para você lá na frente. Efetivo é diferente de estável. Professor, como assim? Acabamos de falar, o efetivo é aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos, tá? Esse é o efetivo. Já o estável é o efetivo aprovado no estágio probatório, tá? O estável é o efetivo aprovado no estágio probatório. Certo? Então, olha só como é que é interessante. Tá? Então, é interessante. Você vai entrar no município de Moju, eu creio, quem crê ao final diga amém, você vai entrar como funcionário, como diz a lei, e vai ser nomeado em caráter efetivo. Por que em caráter efetivo? Efetivo é o aprovado no concurso. Tá? Aprovado no concurso. Aí, né, vamos aprender no concurso de provas ou de provas e títulos. Por que, professor, de provas ou de provas e títulos? Porque, por exemplo, quem vai fazer concurso para nível fundamental e também concurso para nível médio, vai fazer concurso de provas. Tá? Quem vai fazer concurso para nível superior, vai fazer concurso de provas e títulos. Tá? Então, mais uma vez, nomeação é a única forma de provimento originária. Tá? Ela se dá em caráter efetivo, aí diz aí, quando se tratar de cargo isolado ou mesmo de carreira, e se dá em comissão. Tá? E a nomeação ela pode se dar também em comissão. Quando se fala em comissão, nos dá a ideia de quê, professor? De livre nomeação e livre exoneração. Tá? Como diz o artigo 11, inciso 2, em comissão, quando se tratar de cargo isolado, quando em virtude de lei, assim deva ser provido. Olha só uma coisa ultra, mega power interessante. Quando ele fala da nomeação, vou até aqui pontuar de uma cor diferenciada. Quando ele fala da nomeação em caráter efetivo, olha só, ele fala que pode ser o quê, professor? Ele fala no inciso 1 do artigo 11, quando se tratar de cargo isolado ou de carreira. Tá? Cargo isolado ou de carreira. Cargo isolado ou de carreira. Tá? Agora, verifique um detalhe tão pequeno de nós dois. Qual é, professor? Quando fala em comissão, ele não fala de cargo de carreira. Ele só fala em comissão de quê, professor? Cargo isolado. Tá? Cargo isolado. Porque não tem o que se falar em carreira para servidor, né, de cargo em comissão. Tá? Muito bem, tranquilo até aí.
É uma coisa interessante que eu quero colocar para vocês, que muitos alunos têm essa dúvida, tá? Uma coisa é você ser aprovado e classificado. São coisas diferentes. Como assim, professor? Digamos que o concurso que você vai fazer, o cargo que você vai fazer, o edital traz 10 vagas. Se você passar dentro das 10 vagas, você pode falar, professor, fui aprovado e classificado, tá? Mas se você passar no 11º, você não foi classificado de acordo com o edital. Mas nada impede se o município de Moju precisar ir chamando, obedecendo a ordem de classificação, tá? É o que diz o artigo 12º da nomeação, obedecerá à ordem de classificação dos candidatos habilitados em concurso. O 13º fala, será tornado sem efeito por decreto a nomeação se a posse não se verificar no prazo estabelecido. Como assim, professor? Acontece a nomeação, tá? Quando você for nomeado, você vai ter que tomar posse. Ou você acha que quando você for nomeado, vai um carro do Moju lá na porta da sua casa, Bibi, fulano, venha tomar posse, venha aqui conosco tomar posse, porque você foi aprovado. Não, não é assim, não. Não é assim. Quando você for nomeado, você tem que correr atrás para tomar posse. Vamos aprender no decorrer desse curso aqui como é que você vai fazer para correr atrás para tomar posse, tá? Agora o artigo 13º foi claro. Se você for nomeado e não tomar posse, como diz aqui, por decreto a nomeação, se a posse não se verificar, vai ser tornado sem efeito a nomeação. Cuidado, hein? Não é por lei, é porque por decreto. Uma outra coisa interessante é o artigo 14. Então, o artigo 14, ele está desatualizado. Bem provavelmente, a banca não vai trabalhar esse artigo 14, porque ele fala do estágio probatório, que é de 2 anos o período de estágio probatório. Não, tá? Houve uma mudança legislativa em todos os municípios, em todo o estado, inclusive da União. O estágio probatório é de 3 anos. Ao final de 3 anos, se alcança a estabilidade. Então, o estágio probatório é de quanto tempo? É de 3 anos. Tá? Então, apesar de estar na lei, acredito eu, mais uma vez, que a banca não vai entrar nesta polêmica, tá? Mas o estágio probatório, inclusive, quando você faz essa leitura, já se reporta logo também para o artigo 58, que ele fala da estabilidade, que também está desatualizado, que a estabilidade se dá ao final de 3 anos de efetivo exercício. Tá bom? Então, mais uma vez, acho bem difícil a banca entrar nesse mérito, porque está desatualizado na lei, tá? Então, mas que fique bem claro que na prática é de 3 anos. Se a banca amarrar de acordo com a lei, aí provavelmente terá problemas. Por quê? Porque, apesar de estar na lei, não é de bom grado que se trabalhe questões atualizadas, né? Desatualizadas melhor. Tá. Agora, uma outra coisa importante, quero que você entenda, ainda no artigo 14, e a gente vai finalizar por aqui, o que é, professor? É sobre os requisitos para ser aprovado no estágio probatório. Como eu falei a vocês, você vai ser nomeado, depois da nomeação virá o quê? A posse. Depois da posse, você vai entrar em exercício. Exercício é quando você vai começar efetivamente a trabalhar. Depois que você entrar em exercício, você vai passar pelo estágio quê? Pelo estágio probatório. Pelo estágio probatório, tá? Então, mais uma vez, estágio probatório de 3 anos da prática, né? Ao final se alcança estabilidade, apesar de que na lei fala 2, mas na prática são 3 anos. Mais uma vez, eu acho que a banca não vai entrar nessa polêmica, mas é possível, bem possível, que a banca venha pedir o quê? Que a banca venha pedir os requisitos para ser aprovado no estágio probatório. Quais são? Está no artigo 14º, parágrafo 1º. Idoneidade moral, vai anotando aí. Assiduidade, disciplina e eficiência. Pode ter certeza que esse é um dos temas mais fortes para cair na sua prova. Requisitos para ser aprovado no estágio probatório no município de Moju, tá? Então, nós vamos finalizando aqui essa parte da dica, para não ficar uma dica tão longa, mas com certeza aí já falamos alguma questão da sua prova, hein? Eu vou colocar aqui mais uma vez o WhatsApp, em que você vai receber dicas desta matéria. Também vou conversar com os professores de português, raciocínio lógico, informática, para também passar uma dica e eu passar para vocês aqui,
mas me chame no WhatsApp. Se eles não puderem, pelo menos as minhas de legislação estarão aqui, tá? Você pode me chamar, essas dicas são gratuitas, 91982309873. E também, já de antemão, te convido, vá no meu site, adquira o material. Lá, salvo engano, há uma promoção desse material. São 200 questões comentadas e esquematizadas, de português, de informática, raciocínio lógico, de legislação, tá? Português, professor Tiago Cunha, informática, professor Rafael Neves, raciocínio lógico, professor Adam Garcia, atualidade, geografia do Brasil, do Moju, e também história do Moju, professor Alessandro Pinon, e eu, Valnei Oliveira, sucesso no mundo todo, vou estar trazendo a legislação, essa lei que trata do Estatuto dos Funcionários Civis do município do Moju, também o constitucional, também o administrativo, somente esquece as questões sonhadas. Então, aguardo você, não perca essa oportunidade. E também, se você quiser receber dicas e novidades que vão acontecendo, né, lá pelo meu site, no meu Instagram também dou dicas por lá, _Valnei Oliveira, _Valnei Oliveira. Se você crê, você diz amém ao final. Você vai ser aprovado, será classificado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará a sua tão sonhada estabilidade. Quem crê, diga o quê? Amém. Um abraço e até o nosso próximo encontro.